que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram perante o Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus os homens de toda tribo e língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ação de graça. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram o que vive para todos sempre. Irmãos, esse aqui fala do livro, e quem é digno de abrir esse livro, né? Que é o Cordeiro de Deus, que comprou para o Senhor todo o povo de toda a língua e nação, né? Como todos nós sabemos, o povo escolhido do Senhor, a nação, é o povo de Israel, né? É como a gente pode ver, principalmente ali no Velho Testamento, o zelo que o Senhor tinha com aquele povo era muito grande, e só eles eram dignos da salvação. Nós não éramos. Mas a partir que o Senhor Jesus veio e morreu na cruz, mas por que ele teve que morrer? Por quê? Algum irmão sabe? Hã? Por causa dos pecados, tá bom, mas por quê? Por que pelos pecados? Não sabe? Porque nós precisamos de um sacrifício para o pecado. Por que o Senhor Jesus morreu para nós podermos ter a salvação? Mas, igual o Wesley falou, o Senhor fez uma aliança com o povo de Israel, que para o Senhor não tolera o pecado. Até hoje, Ele não tolera o pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Os irmãos estão entendendo? Então, como Deus amava o povo de Israel muito, o Senhor fez uma aliança com eles e deu um meio de... O homem já foi gerado no pecado, nós já somos gerados, né? Somos filhos do pecado, porque o nosso pai Adão pecou. Então nós já somos filhos do pecado. Então o que acontece? O Senhor falou, fez como? Através do sacrifício de um animal e do queimar o incenso, queimar ele, sacrificar e queimar a gordura, né? O Senhor perdoaria o pecado. Mas tem um negócio aí. Não era qualquer animal. Era o mais perfeito. Era o primeiro. Tem que ser o primogênito, né? Sem mancha, sem imperfeição. Naquela época era um animal que valia mais. Nem coxo. Nem
Poxa, não podia ter imperfeição nenhuma. E naquela época, irmãos, pensa bem, naquela época, o que acontecia? Não era, tinha ouro, tinha prata, tudo, não tinha dinheiro igual tem hoje. Então os animais valiam muito. E esses animais perfeitos valiam mais ainda. E era esses que o Senhor pediu. Porque quando nós estamos no culto, fala, irmão, esquece lá fora e vamos procurar louvar o Senhor na perfeição. Entendeu? Porque isso aí tinha, além do Senhor perdoar os pecados deles, e eles eram perfeitos, eram o melhor. Então o que acontece? Isso para o povo de Israel. E por causa do povo de Israel, o Senhor fez eles vencer muita guerra. Né? O Senhor, os irmãos veem na Bíblia aí, né? O anjo desceu no arraial lá e matou 300 mil, né? Não lembro. Eu também não lembro. Mas assim, lá de Gibeão, com 300 homens, né? Venceu vários medianitas, são medianitas, né? Que iam atacar o povo de Israel, que o Senhor amava aquele povo. Só que chegou uma hora que veio o Senhor, através dos profetas, tudo, e falou que ia vir um que ia remir todas as nações. Porque afinal, todos nós, o Senhor escolheu o povo de Israel, mas todos nós somos descendentes de Adão. Né? Então o Senhor escolheu aquele povo. E mesmo em outras nações tinha gente que amava o Senhor, que fazia caridade. Né? Igual o Cornélio, que era romano, e ele ali temia o Senhor, fazia caridade, era bondoso e tudo. Aí o Senhor falou assim, por que não estender a salvação para esse povo? Mas aí tinha aliança com Israel. E como fazer para aquele povo? Que foi criado totalmente diferente de como o povo de Israel foi criado. O povo de Israel, ele foi ensinado a amar Deus. Foi ensinado. E as outras nações? Que não eram ensinadas a amar Deus. Muitos nem conheciam o Senhor. Muitos hoje não conhecem a Deus. Muitos, o amor do Senhor. Eu falo para os irmãos hoje que a maioria das coisas que é pregado, a maioria das igrejas, você entendeu? Não prega mais o que é o Senhor, o que Ele escolheu. O que Ele escolheu para nós não foi você ter um carro bom, irmão. Não foi você ter uma casa boa, um carro do ano. Não é isso que Ele tem. Esse não é o melhor dele. O melhor é que naquele último dia nós possamos morar junto com Ele. Num lugar onde não tem pranto, não tem dor, não tem choro. Então o que aconteceu? Aí Ele mandou o Filho dele para morrer na cruz como um sacrifício perfeito pelo amor da humanidade. Os irmãos entenderam? Até aqui? Entendeu? E o Filho dele é o Cordeiro perfeito e imaculado. Por isso que aqui fala, e tinha um Cordeiro. O Filho dele é como um Cordeiro perfeito que foi sacrificado, não só pelo povo de Israel, mas pela toda a humanidade. Porém, vamos lá, capítulo 6, para os irmãos, que a irmã aí está querendo saber sobre o 7 e 6, né, irmão? Vamos lá, a abertura dos 6 primeiros selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. Os irmãos vão sempre ouvir aqui que animal falou, que anjo forte, os querubins, né, os seres viventes. As coisas do céu não parece com nada que nós conhecemos. Né? Então, vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu
vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei, eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Irmãos, o Apocalipse, esse livro aqui, está dizendo como é que ia ser nos fins dos tempos. Hã? Já aconteceu algumas coisas, não está acontecendo. Mas não é motivo de alarme, não. Como o que está escrito também, o que já está acontecendo, a guerra a praga dos gafanhotos, que já está. Tu não viu? Eu vi. E os gafanhotos lá nasceram, tanto assim, numa árvore. Um monte voando, um monte grudado comendo as plantações, invadindo as casas, tudo. Então, aqui diz assim, ó, que fala, uma medida de trigo por um dinheiro. Quer dizer, as coisas vão se encarecer, né? Aqui para trás fala que foi dado uma força para vencer, para tirar a paz da terra. Tem paz hoje na terra? Não tem. Por qualquer coisa hoje se perde a paz. Por política se perde a paz. Por dinheiro se perde a paz. Por qualquer coisa é difícil você ter paz. Entendeu? E olha, o Cordeiro, aqui diz que o Cordeiro veio, morreu e foi encontrado no céu. Jesus já veio e está onde? No céu. E quando chegou lá, abriu os seus selos, não foi? Que antes dele não podia abrir o selo. E depois que ele morreu e comprou a nação, foi para lá e o que aconteceu? Começou a abrir os selos do livro. Então, esses selos aqui que estão falando, está ocorrendo hoje. Porém, irmão, isso aqui foi mostrado a João. E o Senhor diz a palavra que para ele, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não tem diferença. Por isso que às vezes o Senhor fala uma palavra hoje e cumpre daqui 4 anos. E às vezes a gente fala que o Senhor falou hoje, cumpre amanhã. Tem palavra assim. Entendeu? Tem palavra assim. Então para o Senhor não faz diferença isso aí. E foi mostrado assim para ele, né? E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Entendeu? E hoje você vê, principalmente para o lado da África, para aqueles lados ali do Oriente Médio, ali, alguns países ali, você vê o que tem lá? As feras, as piores pestes que vêm daquele lado. Você entendeu? A quarta parte da terra, então dividir a terra em 4, um daquele lado. Entendeu? A peste e o ebola mesmo. É doença aí, não é? Isso. Qual um dos piores vírus que tem o ebola? Vem da onde? Vem de lá. Onde pega o povo? Pega lá. Fome. Você vê aquele povo seco. Né? Aqueles meninos, aquelas coisas, as mulheres com o neném aqui, coitada das mulheres, não tem nem Nada. E você vê como que é as coisas.
aquele povo que tem aquelas mesas, aquelas comidas, tudo revestido com negócio de ouro, sabe? Anda com carro revestido de ouro, tudo, e não tem coragem. O mundo não se une para acabar com aquilo ali, né? Pelo contrário, prefere arrumar para a guerra. Tem o poder para ajudar e não ajuda. Você entendeu? Prefere a guerra. Entendeu? Então aqui, ó, tá falando, é um dos selos. Tá vendo como está cumprindo? A palavra está cumprindo. Mas sabe o que o diabo anda fazendo com a humanidade? Cegou a humanidade. E sobre a espada que fala também, a África foi plantada por vários países também, né? Portugal, Alemanha e para tudo que é de guerra. E o que sabe de uma coisa? Da onde que veio a origem, Adão, Eva, essas partes, veio lá da África. É de lá a origem da humanidade. A ciência fala isso, mas a palavra também fala. Entendeu? De lá, aqueles lá do lá. Não sabiam. Israel fica na África, se for ver com o certificado. Entendeu? Egito, aqueles lá, tudo. O povo do Egito, antes, eles eram assim, da minha cor mais escura, até hoje eles são. Mas eles eram bem escuros mesmo. Então, será que Jesus foi mesmo? Vai ser dele? É bem capaz que ele seja. Irmã, isso aí já foge da minha. Morena assim, igual essa? Eu acho que é. Já foge do meu entendimento, mas irmã, pensa bem. Então, mas eu sempre imaginei que ele seria de uma cor morena, assim, ou negra ou morena. Eu não imaginei ele branco. Então, eu não estou falando que é. Vermelho e azul, Né? né? Não é? Eu também Mas acho. falaram que esse tipo de pintura era uma pintura muito que o povo fazia lá pro lado de Roma, né? Que Leonardo da Vinci, aquele povo lá, as pinturas deles eram daquele jeito. Então retrataram Jesus, que era uma figura, né, completamente conhecida, daquele jeito, né? Que nem um grego, que nem um romano daquele povo lá, né? Mas não sei, eu não vou falar para os irmãos que era ou não é. Mas tudo indica que era, porque um que andava no deserto, uma pessoa da cor de pele dela no deserto, não dá certo. Né? Os irmãos entenderam? Então, você para ver, não é? Mas não é? É ou não é, irmão? Só que às vezes hoje ele toma um choque, né? Sabe uma coisa dessa. Não é para todo mundo saber, né? Mas não estou falando que era ou não é, porque eu não estava lá. Hã? Só quando Jesus voltar ele for um negão, um pouco quem não gosta dele nem vai entrar no céu. Quando o povo foi dispensado pelo mundo, a parte dos judeus que não foram para a Europa, eles ficaram lá para lá, para lá, eles analisando aqui nos ortodoxos de terra, mas Na verdade, o que acontece? Agora ele falou que o povo judeu foi expulso e foi para o lado da Europa. O lado da Europa já não é sol, é mais frio, né? Então já não tem necessidade de uma pele mais escura. E com certeza foram se misturando com o povo, né? E vai mudando o tom da pele. Mesma coisa que tem o que foram para o lado da África, né? Eu vi um estudo uma vez, eu estou falando com os irmãos, não é verdade absoluta, nós estamos conversando, os irmãos estão entendendo? Mas que a história do povo asiático, da China, se não me engano, hora que volta atrás, dá em 3 homens. Um dos fundadores deles fazia parte de uma irmandade de 3 homens. E a palavra fala quem era esses 3 homens? Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Porque quando ele fala que o Senhor destruiu a terra com dilúvio, né? Sobrou Noé e sua família. Né? Noé já era bem A velho. geração continuou daí, né? Então, aqueles 3 ali, cada um. será que cada um de uma cor, um branco, um preto asiático? Não, porque eles falam que cada um foram crescendo, né?
Porque cada um tinha uma esposa e foram Porque não tinha uma no meio deles que não era filho de Noé, que casou com o filho dele? Não, os 3 filhos dele eram homens. Era homem, tinha uma mulher no meio, que não E era as- filha. As 3, ele tinha 3, cada um tinha uma esposa. Cada um deles. A Noé, a esposa Mas na dele. arca já tinha sua. Porque eu Já. vi que era um só que tinha na arca a esposa. Não, os 3 tinham. Os 3 tinham. Entendeu? E daí foi. Os semitas, né, que é o filho de Sem, são na parte lá de Israel, né? São semitas. Os camitas, acho que é da parte lá da África, Eu acho que né? Eu não me aprofundei muito nessa parte, mas só para os irmãos terem uma ideia da história do que os irmãos estão aqui hoje servindo Deus, o que Ele fez. Os irmãos entenderam? Então, quando volta o povo da China lá, dá em 3. Só que eles têm o nome deles lá, né? E para os irmãos verem que a maioria das religiões, elas vêm de um sentido, né? É a mesma coisa, vamos supor, eu falo uma coisa aqui para todos os irmãos, que vocês estão aqui. Aí o irmão Adilson vai amanhã e fala para um, ele vai falar de um jeito. Ali vai de um jeito. A irmã vai falar para outra, a irmã vai falar a mesma coisa, mas de outro De jeito. outro jeito, aí a outra Vai de outro pessoa jeito. entende e acaba entendendo errado. E isso os irmãos entenderam? Então, é por aí. Mas vamos continuar, senão vamos mais longe, né? Nós parou no 4. Aqui, no 9, né? E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus ciclos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Os irmãos estão entendendo? A abertura do 6º selo, como é que a coisa já vai esquentar. E para os irmãos verem que a palavra vem cumprindo. Só que o ser humano está cego. Está cego. Como assim cego? O irmão Adilson estava falando uma coisa para mim ontem. Pode usar como exemplo, o irmão me disse fora? Pode. Que quando ele estava no mundo do vício e da droga, ele andava por esses lugares puros, igual o campo de aviação aqui, onde os usuários de droga ficam, e ele não percebia, né, irmão? A escuridão que andava. Não percebia. Andava, para ele estava. Aí quando ele começou a vir servir a Deus e tudo, e o dia que ele precisou passar dentro do campo sozinho, né, irmão? Aí ele percebeu e sentiu até um temor, né, irmão?
de passar nesse lugar. E por que antes ele passava e não via? Ele andava lá dentro, né? Passava, ele falou que chegou a entrar num lugar lá numa mata e ficar 5 dias lá dentro. Por que ele não via? Estava cego. O entendimento cego. E é o que está acontecendo hoje, você pode ver. O entendimento do homem está cego. Ah, irmão, mas só de quem está no mundo, não, de quem está dentro da igreja também está cego. Por que está cego? De quem está dentro da igreja, muitos. E para que nós estamos tendo essa conversa? Para que o entendimento dos irmãos seja aberto. Tem gente que acha que está dentro de uma igreja e está tudo bem, ele é o santo, ele é o salvo, e não vê às vezes o mal que faz para o próximo. Porque alguém que está lá no mundo, né? E você quer trazer ele para a presença de Deus, não é só aqui dentro que Deus faz obra, não. Deus faz obra aqui, Deus faz obra em outro ministério, onde Ele quiser. Mas a pessoa se torna cega. Os próprios pessoas que estão na frente, querendo segurar o povo dentro da igreja, não prega de modo que abre o entendimento. Aí a pessoa fala, não, a minha igreja vai salvar, é a certa. A doutrina, viu, irmão, se você não pôr um short e seguir a doutrina da igreja, você vai ser salvo. É assim que fala. Mas tem gente que não põe um short, não põe uma camisa regata, anda ali, você entendeu como manda a doutrina da igreja, mas engana e faz tudo que Deus abomina. Vai para o inferno. E o que nós vimos da outra vez? Que o Senhor vai julgar o inferno e vai ser lançado no lago de fogo. Os irmãos viu? Lembra? É a segunda morte, né? Que é a segunda morte. Entendeu? Então, e às vezes os que estão na frente, querendo arrebanhar gente para juntar, para encher a igreja. Então fala, não, você segue isso aqui e tá bom. Aí vamos supor, o irmão Adilson tem muito dinheiro. E vai lá e faz coisa errada. E eu, como que estou na frente da igreja, olha, mas eu não quero perder ele porque ele tem muito dinheiro. Ele ajuda bastante na igreja. O que eu vou lá e apoio? E ele continua fazendo as coisas erradas. E eu não falo nada porque eu quero que ele fique aqui dentro. Entendeu? E no último dia vai eu e ele para o inferno. Eu vejo falar muito, em todos os lugares que eu passei por igreja, para lá, para cá, a turma fala assim, mais da metade da igreja vai ficar. Fica. Entendeu? Fica. Mas isso é por não agir, não fazer as vontades de Deus. Deve estar na igreja, mas está apontando, está julgando. Os irmãos querem ver? Nós encher isso aqui rápido. Quer ver? Se eu for lá amanhã mandar fazer uns panfletos, sexta-feira, oração forte pela sua vitória. Nós vem que eu vou orar para Deus abençoar você, para Deus abrir a porta, para Deus abençoar a sua casa, encher o seu celeiro. Se você tem um carro, nós vamos orar para Deus trocar o carro. Você não cabe de gente aqui. Não cabe de gente. Mas se eu fizer isso, eu sou um cego guiando outro cego. Agora, se eu fizer um panfleto, pode ser, e sair entregando, falando, nós vamos orar pela sua salvação, não aparece ninguém. Porque o homem quer saber de salvação. Os irmãos estão entendendo? O que eu falo? Os irmãos estão aqui congregando, servindo a Deus. Cada um tem recebido a sua bênção, não tem? Tem. E de sexta-feira nós não estamos fazendo a campanha para o Senhor abençoar a igreja? É ou não é? Mas é os irmãos que já estão firmes aqui congregando. Hoje vocês estão aqui conhecendo sobre a salvação. Deus tem o poder de abençoar a vida de cada um. Mas esse não é o máximo que o Senhor quer. Não foi para isso que Jesus morreu, não. Já pensou?
Quem poderia ter ganhado mais dinheiro que Jesus? Quem poderia ter tomado o império de Roma, se Jesus quisesse? Primeiro, que se ele pedisse, os anjos do céu vinham para ajudar ele. Ele mesmo disse, né? Ele disse: se eu pedisse, viria os anjos. Ele disse. Se ele quisesse dinheiro, ele ia lá, igual ele fez com o servo do centurião, que era um cargo alto em Roma, ganharia dinheiro dele, ganharia dinheiro de quem ele quisesse, fazendo milagre e maravilha. E por que ele não fez? Porque não é isso que consiste o reino de Deus. Irmão, tudo aqui pode perecer. Está vendo essa igreja que nós estamos deixando bonita? Se pegar fogo aqui e queimar tudo isso, acabou. Acabou. Meu irmão, estou achando até interessante já comentar no Apocalipse da salvação. Porque na campanha nossa, a gente vê muitos pedidos, né? A gente trabalha, transporte, família, isso, aquilo, mas o principal alvo que a gente está vendo essas duas quarta-feiras, que o principal alvo é a salvação. Fora emprego, trabalho, ninguém pode nos dar. Você vê como Deus faz as coisas? Essas 2 quarta-feiras o Senhor preparou que nós aprendesse da palavra, porque sexta-feira nós já estamos pedindo pela parte que nós tem aqui. Mas é necessário conhecer em graça e em conhecimento material e espiritual também. Os irmãos viram que quarta-feira nós não falou nada material. E hoje praticamente nada também. Né? E de sexta-feira, irmão, vamos orar aqui. Os irmãos estão entendendo? O meu maior desejo, irmão, que seja nós aqui que estamos aqui, do Senhor voltar, leve os irmãos e me leve junto para morar com ele lá. Aquela mulher que nós visitou em Cordeiro, ela estava aflita, entristecida, a alma dela para baixo, mas a partir do momento que foi falado para ela que o marido dela ia na igreja, né, irmão? Procurava servir a Deus e ele morreu. Que se ela fosse firme e fiel com Deus também, naquele último dia, ia ver ele. O que aconteceu com o coração dela? Acabou. Você está vendo que nem a morte consegue destruir a obra do Senhor. Nem a morte. Por que os discípulos enfrentou a morte pela obra de Deus? Por que enfrentou? Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Por quê? Se Jesus não tivesse feito, não tivesse impactado ele mesmo, ele ia enfrentar a morte por amor do Senhor? Ele não ia enfrentar. Hoje o crente não quer enfrentar uma lutinha, não quer enfrentar, já acha que Deus não está na vida dele, virou as costas para ele. Ai meu Deus, eu fiquei sem carro, não tem coragem de pegar um ônibus para congregar. E hoje eu falo para os irmãos, está difícil você dobrar o joelho para orar. Por que está difícil? Estou na frente dos irmãos, você entendeu? Mas eu falo por mim mesmo. Hoje veio várias visitas em casa. Quando as visitas foram embora, eu senti no coração de orar. Sabe o que aconteceu? Antes de eu ir orar, o meu celular tocou. Eu atendi o celular e já fui para o fundo trabalhar. Onde é que foi o sentimento de orar? Amor, eu esqueci. Completamente. É muito atrativo que tira o foco da adoração. Os irmãos entenderam? Mas eu aprendi uma coisa, o lugar mais fácil de você meditar para o Senhor, antes de você dormir, a hora que você deita, fica um espaço vago ali. Começa a falar com Deus ali. Começa a falar ali. Eu sempre falo
fala assim com Deus. Fala. Aí. Toda noite. Entendeu? Tá silêncio, eu tô deitada lá e começo a falar. Senhor. Ainda peço perdão porque eu não tô no joelho, porque eu tô deitada. Mas eu Como é assim, confesso. se a gente orar deitado, será que o Senhor ouve? Aí, ô, menina, Irmã, então, a oração de joelho é um sinal de humilhação diante. é, sim. Mas Mas Deus ouviu Jonas no ventre do peixe, Paulo e Silas amarrados na prisão. Irmão, nossa, o senhor deu uma explicação no Jonas. A respeito de Jonas, o peixe. Isso aí era uma coisa que eles iam pegar em Nínive. Para ele ir para Nínive. Então, acho que, eu não sei o que aconteceu, que extraviou o caminho, ele não queria pregar lá, não foi assim? Não é, irmão. Ah, Assim, então, vamos discutir. o povo de Nínive era muito violento. Não O povo queria era pregar, né? terrível, o povo lá. Inclusive foi por isso que Deus se irou com eles. Né? Que eles eram muito terríveis, faziam tudo que desagradava a Deus. Só que para ver que Deus não faz uma coisa sem primeiro avisar, sem primeiro, sabe, mostrar um sinal. Aí Deus falou com Jonas, vai lá pregar para o povo de Nínive, se eles não mudar e não se arrepender, eu vou destruir Nínive. E Jonas ficou com medo do povo e entrou no navio. O que é? Chegou destruído, foi? Chegou? Olha só. E ele ficou com medo do povo. Mas outro lugar foi destruído. Sodoma e Gomorra. Outra Não parte. sei falar essa cidade, o nome dela. Aí ele entrou no navio de veio para Nínive e ele foi para o outro lado, para Tarsus. Aí veio uma tempestade no mar e o povo, e acho que o navio pesado, alguma coisa, começou a jogar as coisas no mar para aliviar o navio e nada, e aquilo ali, e eles tirou sorte, né? Tirou a sorte para ver lá entre eles, e a sorte caiu em Jonas. Né, para ver se alguém sabia o que estava acontecendo. Não sei se era para jogar no mar também, para que era para aliviar o navio, para não afundar. Ele era culpado. E aí Jonas falou para eles o que está acontecendo. Falou assim, não, realmente, eu sou servo de Deus vivo, ele mandou eu para ir para um lado e eu fui para o outro. Ah, então você mesmo. Jogaram ele no mar. Valeu, orgulho. Jogou ele no mar e acabou. Então Deus permitiu a tempestade. Só que aí diz a palavra que um grande peixe engoliu ele. Aí vamos lá. Quem sobrevive na barriga de um peixe? Ninguém, só se for por Deus mesmo, igual o Só Jonas. pela misericórdia. Se for o Gepeto, né? Hã? É, só ele. O Gepeto. Quem que é? Ai meu Deus, essa irmandade é uma vez. Quem que é o Gepeto? É a história do Pinóquio, Eu irmão. confundi o Gepeto com o Jonas. Eu Sempre. sempre agora eu não curioso pra saber. É, que ele É este a da Bíblia. Então, vamos lá, vamos voltar ao raciocínio aqui. Os irmãos sabiam que a baleia azul, que existe hoje, um homem consegue nadar dentro da veia principal arterial dela, de tão grande que ela é? Eu acho que foi um desses, não foi? Não sei. O nome da Eu não sei. Não, mas eu estou falando só por curiosidade, os irmãos estão entendendo? Os irmãos veem que não é impossível, porém, então pode ser. para viver lá dentro da barriga dela, ou de um peixe, Só que ele ficou, meu irmão. ficou lá. E lá ele orou a Deus. No meio de água aí, só por Deus. Entendeu? E lá ele orou a Deus. E aí ele diz na oração dele que ele clamou a Deus do inferno. E Deus escutou ele. Você imagina só, Ele estava no peixinho dela. né? E quando vomitou ele aonde? Na praia de Nínive. Bem onde ele tinha que ir, né? Deus que mandou o peixe para levar ele mais rápido. Entendeu? Claro não, né? Os irmãos estão entendendo quando Deus tem um negócio para fazer, o que ele faz? Ele escapar. E aí ele falou, já que eu estou aqui mesmo, vou pregar. Mas por que Deus mandou ele lá? Porque Deus sabia que se ele pregasse, o povo se arrependia. Deus já conhecia o coração, né? Deus conhece o íntimo.
Aí tem muita gente que fala assim, mas se Deus conhece o que vai acontecer comigo, não é livre-arbítrio. Não é eu que escolhi, Ele já sabe. Não, peraí. Então Deus não... Não, só um exemplo. Eu posso saber o que vai acontecer com o irmão Adilson amanhã. Mas se eu for lá e falar para ele, eu estou interferindo, não estou? Mas se eu saber e eu não falar nada para ele, e ele viver o dia de amanhã, é a escolha dele. Eu sei que amanhã ele vai ter uma escolha, ir trabalhar ou ficar em casa. Se ele for trabalhar, ele não apanha da irmã Joana. Se ele não for, ele apanha. Ele que vai escolher de manhã. E se eu for bonzinho, eu falo, mas Deus, amanhã vai trabalhar. Dei um exemplo. Eu dei um exemplo assim só para os irmãos verem. Não é a escolha dele e eu ficar? Entendeu? Então, a grosso modo é assim que funciona com Deus. Eu queria falar sobre o Joana lá, foi unido, ele ficou no seu tudo isso e foi para lá. É a mesma coisa numa passagem, não sei, já ouvi, mas não sei onde que fica, achei ela em João, não sei que quando negou Cristo, lá não foi assim não. Porque Cristo andou pelas águas, né, e ele ficou com medo uma hora, a fé dele era tão fraca que chegou a afundar ele na água. Pedro. Foi Pedro. É quase a mesma coisa, né? Pedro ficou com medo, que Jesus andou na água, foi e chamou Pedro, não foi assim, isso é para testar a fé dele. Então ele falou, não, vou afundar, então não tinha fé, a fé dele estava fraca, vou afundando. Né? Na verdade, o que aconteceu aí? Jesus estava andando sobre a água, e os discípulos ficou com medo. Né? Ele falou, não temo, sou eu. Aí Pedro falou, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá até o Senhor, quer dizer, andar sobre a água. Aí o Senhor falou, vem. Então ele ia andar sobre a água primeiro, não era com o poder dele. Era com permissão do Senhor, ele ia andar. Ele andou sobre a água. Porém, no determinado caminho, ele olhou, só água embaixo. Nunca andou sobre a água. Tem vento do lado, tudo, escuridão completa. O medo pegou ele. Quando o medo pegou ele, tirou o foco dele, que era chegar até o mestre. Começou a afundar. Entendeu? Então, quando o homem e a mulher perdem o foco, que é isso aqui, chegar no reino da glória, está acontecendo no mundo. Acontece isso aí. Perde o amor pelo outro, perde amor pela vida, a depressão toma, entendeu? E muitas coisas acarretam. E Jonas fez o que Deus mandou e um povo foi salvo da destruição. Eles se arrependeram de tal maneira que o rei falou assim, nem animal, nem homem, nem mulher, nem criança vai comer. Nós vamos tudo jejuar para nós não ser destruídos. Entendeu? E eles foram, se vestiram de pano de saco, se humilharam na cinza. Então, eu vou dar uma dica para os irmãos. Hora que a prova estiver muito grande, se humilha na presença do Senhor. Se humilhar mesmo. Fala, Senhor, um dia, vou falar comigo, pode ser comigo aqui, ó. Eu sentei aqui e falei assim com Deus. A minha prova estava tão grande, eu falei para o Senhor, eu sou o pior homem da terra. Não estou falando para exaltar não, mas foi. Eu estava me sentindo daquele jeito. Falei, por que o Senhor me deu essa irmandade para mim? Quem sou eu para falar alguma coisa para esse povo? Eu estou aqui, provado, sou o pior homem da terra, não tenho nenhuma condição, né? Cheio de pecado, porque não tem perfeito, irmão. Não tem pastor, não tem. É só o Senhor que é perfeito. Os irmãos entenderam? Só o Senhor. Não tem. Aí foi até aquele dia aqui que eu li a palavra e o choro me tomou aqui em cima, lembra? Foi aquele dia. Aí eu sentei aqui, o irmão Dário subiu aqui para pregar a palavra, lembra? Que ia ter duas palavras. Aí o irmão chorou ali também. E eu chorei aqui porque na boca dele o Senhor falou coisa que eu tinha falado com ele aqui. Eu vi a sua humilhação.
O Senhor falou na boca do irmão aqui em cima. Coisa que eu falei com Deus aqui. E o Senhor falou, eu vi a tua humilhação. Então o Senhor vê. Né? Jó se humilhou diante do Senhor. Entendeu? Por isso que a palavra diz que aquele que humilha, Deus exalta. Né? Então, se humilha diante da presença de Deus, que a gente alcança a vitória diante do Senhor. Né? E quanto mais a gente é humilde, mais simples o Senhor abençoa. E eu vou falar alguma coisa para os irmãos. Se um dia acontecer alguma coisa, o ministério não está no ministério mais, não sei o que, não abala não. A fé não. Continua. Se um dia Deus o livre e guarda o irmão Isaac cair na presença de Deus, não abala não, continua. Ora por ele, mas continua. Hoje os homens, principalmente que estão na frente, parece que eles são santos, eles são Deus. E não é. É só um comedor de feijão. Que o Senhor verteu o sangue dele por ele. Ele acha que é o santo. Quer passar para a irmandade que ele é santo. Eu falo para os irmãos, eu sou cheio de vai. Fico bravo, fico nervoso, fico irritado, penso em abandonar tudo. Mas o Senhor tem misericórdia. Tá bom, irmão? Você? Tá bom, Exato, sim. aquela parte que fala aí dos que estão lá embaixo do trono, que foram mortos pelo amor da palavra. Você lembra que você falou um pouco disso? Quarta-feira passada. Não lembro. Ó, ela quando abre o sexto selo lá. O sexto selo. Esse já vão direto para o reino. É que eles pedem para o Senhor vingar. Aí você lembra que você falou da guerra? Na guerra. Os caminhões que passaram por cima do povo na Venezuela, tudo. Não, aqueles que estão sendo mortos, que estão dentro das igrejas. É isso? Ah, sim. Né? Faz parte, né? Hoje lá pro lado da Síria, pro lado daqueles lados lá, você está vendo tanto cristãos sendo mortos lá? Pelo amor de Deus. A Bíblia são espancados. Regulado. Degolado. vivo, afogado. Queimaram uns vivos. Tudo. Paulo também, João, foi tudo morto pelo amor da palavra. Tudo morto. Pedro. E Jesus tinha E esses- acabado de subir ao céu. Já E começou. esses aí não vai ter segunda morte, já vai ressuscitar. Não, esses não. Para esses não tem a segunda morte. Já estão salvos. Já estão, né? Porque morreram pelo amor da palavra. Imagina. Como esses que E estão hoje, vou falar do nosso país, está na situação que está, porque qualquer lugar você acha uma igreja. Você entra no Facebook aí, tem 4, 5 pessoas fazendo live, orando, profetizando. Outra coisa que eu vou falar para os irmãos. Você exigir que essas pessoas que ficam profetizando pelo Facebook aí, e daqui a pouco está pedindo dinheiro, isso não é de Deus não. Não é não. Ai, contribui com tanto. Eu já vi isso, pedir contribuição. Entendeu? Vigia. Vigia que não vou falar que é o diabo, mas a palavra diz assim, pelo fruto você conhece a árvore. Entendeu? Significa o quê? Tem que ver. Esses estão usando o nome de Deus para benefício próprio, tá? Não, tá cheio. Tá cheio. O irmão está entendendo? E sabe onde é que ele pega o povo? Na necessidade. Na hora da necessidade, a aflição bate ali, né? Vamos supor, vamos dar um exemplo para os irmãos. Um casamento acaba e o homem vai para um lado, a mulher para o outro, a mulher fica fragilizada. E aí se tem um aproveitador, chega ali e começa. Não. Ela está fragilizada, ela se apega a ele, se aproveita e abandona. Mesma coisa. É a palavra. Mesma coisa estão fazendo na hora da necessidade. O pouco que você tem ainda te arranca. Irmão, sobre o casamento foi um negócio interessante. Sim, logicamente aconteceu, Deus tem o poder de reconstruir a família, sim.
Mas eu vejo muitos pregar uma coisa que não tem mais como. Eu vejo muitos lugares, muitas igrejas, pregar uma coisa que não vai ter mais uma volta pelo jeito. Tipo o Mas, quê? por assim, um casamento já foi destruído, já está há muito tempo, e a pessoa, tem muitos que sofrem, a pessoa vai em cima da dor, já viu, não, vamos lá, vamos frequentar, vamos fazer isso, que o casamento vai, e as coisas não vão acontecendo, sei lá, eu sei que Deus tem o poder de reconstruir, logicamente, mas, pô, é uma coisa que tem lá, uma prega até em cima disso, já percebi já, nas dores que a pessoa está tendo, que vai dar certo, não vai dar certo, tem situações que não, sei lá, bom, para Deus nada é possível, mas, sei lá, o próprio homem quer pôr que vai dar certo, sei lá. Irmão, uma coisa que a igreja tem feito ultimamente é controlar a vida das pessoas. Controlar. Né? Tem igreja que o dirigente tem um poder tão grande que parece um rei. O negócio é o seguinte sobre o casamento. Perguntaram para Jesus se era lícito o homem dar carta de divórcio para a mulher dele. Né? E o Senhor Jesus disse assim, que se separar em caso, sem ser caso de adultério, quer dizer, um adulterou, né, ou relação sexual ilícita no caso, né, já não é para separar, né, não é lícito que separe, sem ser por causa disso. Mas por que Moisés então mandou nós dar carta de divórcio? Aí o Senhor falou por causa da dureza do vosso coração. Então o que? O homem tem um coração duro. Tem igreja que prega que se você separar, você vai para o inferno. Né? Ou se você separar, tipo, um exemplo, irmão. Se a irmã separar, você não pode mais tocar, você não tem mais liberdade para nada. Aí separou. Não pode casar. Não pode casar. Se casar, o outro fica com liberdade e o outro você senta só no último banco. E ainda parece se casar com a pessoa da igreja batizada, quando pede, não quer casar com você. Entendeu? O negócio é o seguinte, né? Isso aí é entre eles e o Senhor lá. Só que a mão do Senhor continua a favor dela. E o homem deu essa sentença para ela. Né? Agora um exemplo, viu, irmã? Se ela apanhava o marido, está arriscada a morrer. Né? Não está dando certo. Deus prefere a vida ou o casamento dela? Né, irmã, que eu já vejo muitos programas que a televisão passa e já vi também até assim de igreja. Assim, tanto tempo seu marido volta, tanto tempo sua mulher vai voltar. Não sei, pode ser, mas é estranho. Irmão, quanta gente que eu escuto falar assim, busquei a palavra, Deus confirmou e depois o casamento dá certo. Deus confirma. Se for fiel a Deus, o Senhor vai abençoar, mas se não for... É mais fácil Deus levantar um de dentro da igreja, já foi, é mais fácil levantar um de dentro da igreja, alguma coisa assim, e tentar uma outra vida, do que uma puxa de uma promessa. Então, mas sabe o que acontece, irmão? Dependendo como é que... Por que eles falam muito isso na igreja? Senão vira bagunça. Por quê? Um exemplo. Eu casei com ela. Qualquer rusga hoje, o casamento é uma das coisas mais fáceis de ser desfeito. Você casar, você tem que dar os nomes, fazer festa, você gasta. Mas se eu e ela quer separar, nós vamos lá, dá os nomes 15 minutos, nós estamos separados, um para cada lado. Na verdade, Deus fez o homem e a mulher para estar junto. Você entendeu? Né? Aí, inclusive, nessa parte, já estamos encerrando, viu, irmão? Já estamos encerrando, porque a irmã Célia está dormindo já. Cansado, vamos encerrar. Nessa parte, né, o Senhor falou assim, aí eles falaram para o Senhor assim, mas se é assim, então não convém casar. Aí o Senhor falou, nem todo mundo pode receber essa palavra. Está entendendo? Então não significa que você vai para o inferno, ou sei, porque seu casamento não deu certo. É bom que fique casado.
Mas se não deu, eu não posso julgar. Quem vai julgar é Deus. Por exemplo, minha esposa foi casada. Ela separou, casei com ela. Eu estou aqui servindo a Deus, cuidando da irmandade que o Senhor me deu, né, lutando para Deus fazer a obra, resgatar esse, resgatar aquele, tudo. Se naquele último dia lá, Deus falar para mim assim, você não pode entrar aqui, porque quando você casou com a sua mulher, ela já tinha sido casada. O que eu vou poder fazer? Eu não vou poder fazer nada. Está entendendo? Então eu não vou fazer o inferno da vida de alguém aqui na terra. Um exemplo, a irmã, de novo, pegando. As irmãs separou. Eu vou fazer o inferno na vida dela, já aqui, sendo que eu não sei o que Deus vai falar para ela lá. E se no último dia Deus fala para ela, entra e fala, agora você não, você fez isso lá, você errou, você falhou, você não vai entrar. Quem sou eu para fazer isso? E outra coisa, para acabar com isso de vez, se Deus está fazendo obra na sua vida, é porque Deus ama a sua alma. Você entendeu? Deus está fazendo obra na sua vida? Tá? Não está na sua? Não está na sua? Não está na nossa vida? Então Deus ama a nossa alma. Entendeu? Porque se não amasse, não estava fazendo. Não estava fazendo. Entendeu? Então, se tem homem que consegue entender isso, o Senhor muito mais. Muito mais. Agora que eu vou falar bem fácil, é mais fácil controlar a igreja assim. Se você separar, irmão, se você separar, você fica sem liberdade para fazer qualquer coisa. Você vai querer separar para ficar sem liberdade? Você não vai. Você vai aguentar ali o inferno na sua vida. Entendeu? E às vezes, no último dia, você vai ser cobrado porque você tinha ódio da mulher que você vivia com ela. E não separou por causa de medo de perder a sua liberdade dentro da igreja. Está entendendo? Um exemplo, em Araras, há pouco tempo, acho que 1 mês, 2 meses, morreu uma irmã, foi morta pelo marido. Por quê? Eles falam que não pode separar e ela lá sofrendo, o marido matou ela. É um exemplo. É uma irmã? É uma irmã, foi em Araras, da congregação. Entendeu? Então, Você entendeu? e agora? Então assim, eu oro a Deus Não, é. que ninguém separe, né? Mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Está entendendo? Você não entendeu essa parte? Entendeu? E outra coisa, como irmão do ministério, eu não vou controlar a vida de nenhum dos irmãos, não. Eu amo vocês tudo. Mas o que vocês fizerem é entre vocês e Deus. Entendeu? Eu não posso estar lá na sua casa 24 horas olhando o que você faz. O que você fala, o que fazer. Tem minha vida para seguir. Agora a verdade não é prega, né? A salvação individual, né? Cada um vai dar conta de si, né? Tá vendo? Cada um. Também, na verdade, também não. A única diferença aqui dentro de mim para os irmãos, sabe o que é? Que naquele último dia lá, a irmã Célia dá conta dela, a irmã Joana dá conta dela, tudo. E o irmão Isaac dá conta dele, mas se judiar de alguém ou se matar alguém na presença de Deus, dá dele também. É pior ainda. Está entendendo? E isso muitos homens não estão entendendo, o tamanho da responsabilidade. Irmãos, vamos agradecer a Deus,